Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Deus te convida a seguir uma vida plena. Vamos ver aqui alguns passos que Deus fez para perdoar. Deus dá a ele um chamado. Deus dá a ele e coloca a ele uma responsabilidade. Nós podemos entender que quando Deus ele chama, uma frase que a gente sempre usa, né? Que Deus ele chama, Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E para você viver uma vida de plenitude, irmão, Deus vai tocar em algumas coisas da minha vida. Deus vai tocar algumas coisas da tua vida. E algumas coisas que Ele vai tocar principalmente será nos nossos lábios. Porque nós precisamos profetizar segundo a ordem do Senhor. Nós precisamos falar segundo a direção que o Senhor quer que nós venhamos andar. E não foi diferente na vida do profeta Isaías. O texto vai declarar, no versículo número 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e abas de seu manto enchia o templo. A Bíblia diz que o rei Uzias, irmão, se você observar a história dele, está lá em 2 Crônicas, capítulo número 26, a história desse homem foi uma história extraordinária. Foi um rei extraordinário, que rei poderosíssimo. A Bíblia diz que esse rei era tão poderoso, irmão, que os soldados dele lutavam com as duas mãos. Se a direita tivesse, durante a guerra, se um inimigo viesse a atacar, a mão direita, a mão esquerda estava pronto. Esse rei era foi um rei tão abençoado, que até os próprios inimigos davam presente para o rei Uzias. Inimigos vinham de longe, davam presente para ele. Mas interessante, no decorrer da história, no decorrer do seu reinado, a Bíblia diz que ele estava tão rico, tão poderoso, tão próspero, que ele achou que aquela prosperidade veio da força do braço. A pior coisa é quando você está crescendo, quando você está prosperando, quando você está avançando, e você acha que essa é avançar, que essa prosperidade está vindo da força do seu braço. E a Bíblia diz que na época que o rei chegou num alto nível econômico, de um alto nível de poder, de um alto nível, porque quem colocou ele lá foi o próprio Senhor. Ele achou que ele poderia fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. A pior coisa, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus começa a se perder, achar que pode fazer alguma coisa a qual Deus não chamou ele, não chamou ela para poder fazer. Irmão, se Deus não te chamou para fazer alguma coisa, não se promete naquilo que Ele não te chamou. Você precisa observar e ver o limite que Deus colocou. Deus chamou Uzias para ser rei. Deus chamou Uzias para governar a nação de Israel. Deus não chamou Uzias para ser sacerdote. E Uzias, eu não sei o que entrou na cabeça dele, irmãos. Ele estava muito bem na sua cadeira real. Ele estava muito bem fazendo as coisas de Deus, irmão. Ele estava aqui, ó, mas ele queria aqui. Está entendendo? Ele estava aqui, mas ele queria aqui. E a Bíblia diz que ele colocou o propósito no coração dele. Qual foi o propósito? Entrar no lugar santo do santo, ligar o incensário do Senhor. Aquilo que era da competência do sacerdote, não era da competência do rei. E a Bíblia diz que agora ele pegou o incensário e entrou dentro do templo, foi lá no altar do incensário. E a Bíblia diz que o sacerdote vieram, mais de 100 sacerdotes,
apresentou diante do rei e declarou ao rei: não é compatível você fazer tal serviço. Ó rei, não é bom, irmãos. Deus sempre avisa, Deus sempre usa alguém para poder alertar a nossa vida. Se você está sendo alertado por Deus, se você está sendo alertado pelo Espírito Santo de Deus, fica com o seu ouvido atento àquilo que o Senhor está falando. Aleluia! O rei achou só porque ele tinha poder, ele achou que ele poderia fazer a função do sacerdote. E ele pega esse saio e vai. Ele não ouve. Por quê? Porque o seu coração estava orgulhoso, seu coração estava soberbo. Ele estava confiando agora mais no seu braço do que na força do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que ele faz? Ele liga o necessário, ele acende o necessário. E nisso que ele acende, ele não ouve a voz dos sacerdotes. A Bíblia diz que no mesmo instante apareceu uma lepra na sua testa. Interessante, se você for pegar a história dos hebreus, segundo Flávio José ele vai declarar que todo o seu corpo ficou leproso. Eu fiquei observando por que a primeira lepra apareceu na testa do rei Uzias. Sabe por quê, irmãos? Testa fala de consciência. Quando você peca conscientemente, a primeira coisa que o Espírito Santo ele vai tocar é na sua mente, na sua consciência. Por que você fez isso? Por que você entrou por esse caminho? Por que você decidiu realizar isso? Por que você fez aquilo que eu não pedi, não ordenei a você fazer? E a Bíblia diz que agora ele se deu pressa para sair do templo do Senhor. E detalhe, o rei Uzias não foi restaurado da sua lepra. Diferente de Naamã, que estava leproso, ouviu a voz do céu, a qual Eliseu ordenou. Meu Senhor não está te pedindo nada demais. Ele só quer que você dê 7 mergulhos lá no Jordão. Irmãos, a lepra de Uzias não foi restaurada por Deus. E a Bíblia diz que ele morreu na sua lepra. O nome dele, que estava escancarado em todos os jornais da época, sumiu, desapareceu. Um homem que estava morando no palácio, agora ele tem que morar distante da comunidade, ele tem que morar distante do povo. Por quê? Porque ele estava leproso. E veio o dia da sua morte, e o rei Uzias morreu. E agora, para que Deus pudesse levantar o profeta, Deus fez com que Uzias viesse a morrer. E no ano que Uzias morreu, aleluia, a Bíblia diz que o profeta agora ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o templo. Parece que eu vejo aqui Deus tirando todo o empecilho na vida do profeta, para que ele pudesse enxergar o mover a glória de Deus. Tem coisas na minha e na tua vida que Deus vai começar a remover. Irmão, Deus vai começar a remover. Existe coisa no mundo espiritual que você não vai remover à força. Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor que vai remover da minha e da tua vida aquilo que está impedindo a visão de Deus de ser ampliado na tua vida. Deus vai começar a remover essa noite. Aleluia! E agora ele tem uma visão. No verso 2, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Diga comigo, no trono de Deus. Diga o que sustenta o trono de Deus e a sua santidade. A santidade governa o trono de Deus. É interessante que os serafins, eles tinham tanta reverência, que ele não usava olhar ao Senhor nitidamente.
toda a terra está cheia da sua glória. Tem gente que diz que vai para o céu para descansar. Não, você vai para o céu para trabalhar. Nós iremos trabalhar no céu. Nós não iremos para o céu para ficar descansando, olhando as ruas de ouro, as luzes de cristais, olhando os anjos, olhando. Não. Nós vamos para o céu para trabalhar. Mas entenda uma coisa: o trabalho no céu não é um trabalho como na terra. Lá nós vamos trabalhar, mas não vamos nos cansar. Qual é o trabalho dos serafins? O trabalho dos serafins é santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Oh, irmãos, Deus é santo. Para você viver uma vida de plenitude, você precisa buscar a santidade de Deus. Não se acostuma com o pecado. Não se acostuma com a iniquidade. Não se acostuma com aquilo que toda hora e todo dia bate na porta da sua casa. E a base das portas tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Oh, querido, Deus vai começar a te dar visão dentro da sua casa. Você crê nisso? Deus vai começar a te dar visão dentro da sua casa. Tem gente que só quer visão no tempo. Não é aqui, é lá na tua casa. Deus primeiro, Ele quer manifestar o seu poder. Deus, Ele quer manifestar a sua santidade. Deus está dando uma visão ao profeta. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a vida do profeta. Deus sempre, quando Ele quer mudar a vida de alguém, primeiro Ele dá uma
enxergar dentro. Porque a primeira mudança é dentro. A primeira mudança é interior. Se o teu interior não for transformado, tudo que você fizer vai ser só para demonstração. Não vai ser para exaltação, vai ser para demonstração. Porque a primeira transformação é dentro de você. Deus quer te tirar desse aquário que você fez. Deus quer te tirar dessa forma, achando que a vida gira em torno de você. Não! Deus te levantou nessa terra para você edificar vidas. Deus te levantou nessa terra para Ele te usar para alguém. Diante do dia do encontro com Deus, está marcado. O seu chamado está marcado. Você pode fugir para onde você quiser. Você pode ir para o norte, para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Você pode ir para onde você quiser. Para onde você for, Deus vai te pegar. Não, e o pegar de Deus é gostoso. O pegar de Deus é maravilhoso. Olha, Paulo está indo a caminho de Damasco, as cartas. O primeiro da época liberou cartas para ele prender crentes, para ele prender os cristãos. Aí Paulo está indo lá. Ele e os soldados dele. Mas a caminho de Damasco, Deus teve encontro com Paulo. Irmãos, o dia que Deus te marcou, não tem como você fugir. O dia que Deus te marcou, não tem como você arriscar a agenda. Naquele dia Deus falou: hoje eu vou ter um encontro com Paulo, porque eu quero que Paulo viva plenamente. Eu quero que Paulo veja coisas que eu não vejo homem nenhum. Eu quero que Paulo seja o pregador da minha palavra. Eu quero que Paulo seja o apóstolo da minha palavra. Deus te fala dessa coisa. Até quando você vai fugir? Até quando você vai ser fugitivo do chamado de Deus? Até quando você vai fazer a vida libertador? Até quando você vai fazer essa caminhada? O que Deus está falando? Deus está falando que Ele tem um chamado na tua vida e não tem como você ir na história. Não tem como. Você lembra? João capítulo número 4. Jesus está indo para a Judéia e era necessário ele passar em Samaria. E quando ele chega, ele está lá no poço. Daqui a pouco ele chega, a mulher vai pegar água. Irmãos, Deus sempre chega à frente. Deus chega, sempre chama, Deus sempre chega primeiro. Não é você que tem o caminho, não é você que tem a fórmula, não é você que dá a direção, é Jesus que dá a direção. Aquela mulher não sabia que ela ia viver uma vida plena, de amargurada, de prostituta. Deus faz dela uma missionária. Você não quer? Está trabalhando com Deus? Deus levanta a prostituta. Você não quer? Está trabalhando com Deus? Deus pega quem está lá no mundo, Deus pega quem está lá fora, traz para sua casa, limpa, restaura, santifica e coloca na obra. Está fazendo corpo mole com Deus? Deus não tem compromisso com quem faz corpo mole. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus continua sendo especialista, irmãos, de pegar aquele que não é para confundir aquele que pensa que é. Deus continua sendo especialista para confundir a sabedoria humana. Paulo vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a fortaleza que há no mundo. A fraqueza de Deus. Mas naquele dia, Deus marcou a história de Isaías. Aí ele olhou para dentro dele, verso 5. Então eu disse: ai de mim. Ai, irmãos. Você vai começar a viver a plenitude de Deus quando você olhar para dentro de você e ver a sua pequenez, e ver o seu pecado, e ver que você está perecendo, porque Deus está
estou perdido. Sabe por que ele vai declarar que está perdido? Porque ele achava que ele tinha um tudo. Ele achava que ele tinha um domínio. Ele achava que estava tudo na mão do Samuel. Eu sou profeta, está tudo aqui. Eu tenho um dom, está tudo aqui. Eu realizo, está tudo aqui. Agora Deus vai fazer ele sentir que ele está merecendo. Porque a força não é dele, a força vem de Deus. E ele continua sendo. Ele
O anjo pode te tocar e você ficar louco. Porque existem palavras que não cabem mais no seu vocabulário. Existem palavras que não cabem mais na sua vida. Mas como você está nervoso, o Espírito Santo é aquele que traz o controle. Mas eu não sei o que deu. O Espírito Santo é aquele que traz o equilíbrio. Tocou-me a boca com a braça e disse: agora estou